Bom, estamos prontos. Prontos? Gente, Boa, vai, professora, por favor. nessa. Boa tarde, pessoal. Então, vamos hoje começar mais um treinamento do do projeto de extensão do Finanças em Foco, voltado para a educação financeira, e agora a gente em parceria com a Diretoria de Empreendedorismo da UFMA, focando na educação financeira para empreendedores. Quem vai conduzir esse nosso momento de hoje é o Felipe, ou Marfê, para os mais chegados, ou os que conhecem o seu lado artístico, porque ele não é só um rostinho bonito das finanças, ele também é o nosso artista. Eu amo. Tá? Então, e eu vou ficar aqui, porque eu adoro dar um pitaco, e a gente vai conversando. Quem quiser perguntar, fazer algum comentário a qualquer momento, fique à vontade, levanta a mão, sinaliza, que a gente vai interrompendo e vai complementando as informações. Felipe, a bola está com você. Boa tarde, gente. Esse é o segundo treinamento de gestão financeira. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Eu sou Felipe Martins, né? Estou no 8º período, sou pesquisador do Finanças em Foco e também pesquisador PIBIC. Atualmente eu sou professor de Finanças Básicas do Afrovantagem, que é um programa que visa dar educação financeira para empreendedores pretos, que foi organizado pela empresa iBlack, de impacto social. E estou muito feliz com essa segunda oportunidade de estar aqui juntamente com a professora Fernanda para possibilitar a vocês esse momento de educação financeira. Pode falar, professora. Bom, eu sou a Fernanda, professora do curso de administração da UFMA, focada na disciplina e na pesquisa em finanças, em administração financeira, e a gente tem trabalhado na pesquisa e extensão com educação financeira especificamente. Sou economista formada pela Universidade Federal da Paraíba e graduada em administração também, doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do grupo de pesquisa Finanças em Foco, que em parceria com a DEMP está hoje promovendo esse treinamento para contribuir com a formação dos nossos futuros empreendedores e os nossos empresários juniores, tanto da UFMA quanto dos que estão fora da UFMA, porque aqui esse momento é aberto para a comunidade em geral. Perfeito. E para começar esse momento, a gente quer saber o que vocês vendem, o que vocês querem vender. Aí tem, com certeza deve ter alguém que já está empreendendo ou quem já está pensando. Pedro, te fiz a pergunta, queria saber o que tu está pensando aí nesse ramo de empreendimento, empreendedorismo. Boa tarde, me chamo Pedro, sou gestão da UFMA e estou atualmente no 4º período. Eu acho que eu sempre coisa para fazer que, assim, na minha cabeça eu não tenho um nicho assim tão certo, porque para mim acho que se tá dando dinheiro, eu vou entrar. Mas se fosse para iniciar, eu queria entrar no ramo de tecnologia, talvez. Muito bom. Aí em case ainda não sei, mas esse caminho, acho tão legal. Muito bom. Tem alguém que queira falar? Rondinelli, vai lá. Oi, professores, boa tarde. Sou Rondinelli, eu formei agora em Ciências da Computação e eu estou abrindo uma empresa, uma PJ, exatamente para prestar serviço na área de tecnologia e desenvolvimento de software e inteligência artificial. Muito bom. Muito Então legal. já tem aí alguém que já está com o caminho bem traçado. Gente, olha, Tentando. tá tentando, mas vai dar certo. Vamos jogar aí para o universo a energia boa. Vocês têm que ter ideia que vocês vão começar sozinhos ou com um grupo. Mas vocês que vão começar sozinhos, é importante entender a importância de delegar. Até porque a equipe vai se chamar eu-equipe. Vocês vão ser o pessoal do administrativo, do financeiro, do marketing, vão fazer aí a prospecção ativa. E é muito importante essa organização para que os sonhos de vocês e as metas sejam alcançadas, né? A gente pode ver aqui a importância de delegar, que vai ser a redução de erros, a motivação de vocês, porque como vocês vão estar delegando essas tarefas, vai diminuir o erro, ou seja, vai aumentar os acertos, né? E a melhoria nessas decisões estratégicas.
E para isso, só contribuindo nesse primeiro momento, as diretrizes estratégicas são fundamentais para que vocês tenham o papel e o objetivo da empresa de vocês bem alinhado. Então, qual é a missão, a visão e os valores do empreendimento de vocês? A missão é por que fazemos o que fazemos? A visão, aonde eu quero chegar? Quais são as metas do meu empreendimento para 2026? Quais são as decisões estratégicas que eu vou estar tomando para alcançar certo objetivo? E os valores, o que caracteriza a minha empresa? Eu estou focando na criatividade, na empatia, na diversidade, né? O que a minha empresa acredita? Outro ponto que é extremamente importante de ser falado é a análise SWOT. Eu não sei se todo mundo aqui conhece essa análise, mas é fundamental para a gente entender aonde que está o meu empreendimento no mercado, né? Quais são os pontos fortes que o meu empreendimento tem? Quais são os pontos fracos que eu preciso estar atento, né, para ir estar mudando com as decisões estratégicas? Quais são as ameaças? Tem uma loja que vende o mesmo que eu vendo e que ela se posiciona de uma forma melhor, o que eu posso estar fazendo para melhorar isso? E quais são as oportunidades? A minha loja está numa localização extremamente movimentada, eu não sou uma pessoa tímida, pô, se eu não sou uma pessoa tímida e o meu empreendimento está num local movimentado, eu tenho a possibilidade aí de ter muitos clientes. Concordam comigo? Faz aí um joia. Vou fingir que vocês Sim, né? concordam. Ótimo, tá todo mundo concorda? Eu quero que vocês participem. Então, gente, o que seria a gestão? A gestão é você organizar recursos, ok? Esses recursos, eles podem ser materiais, pessoas, tempo, e no caso aqui, a gestão financeira vai ser a organização desse dinheiro, né? Fazendo o quê? Com que a empresa ela controle, analise, planeje toda a atividade financeira do seu negócio. E a gestão financeira ela vai ser fundamental para que você tenha a nitidez de toda a operação do seu negócio. A gente vai ver aí com o tempo e no final desse treinamento vocês vão estar com certeza bem alinhados. Então, por que é importante? Para que essa gestão ela fique totalmente efetiva, você precisa de um controle financeiro. E esse controle financeiro, por favor, ele tem que ser simples, ele tem que ser rápido e fácil. Existem pessoas que odeiam planilhas e eu entendo totalmente essas pessoas. Não fiquem com medo de odiarem planilhas. Se vocês têm mais aptidão de pegar um papel, pegar uma caneta e anotar todos os gastos, todas as informações da empresa de vocês, pois façam. Façam isso porque é importante que vocês tenham em mente a organização e a anotação de todos os gastos da empresa de vocês. Agora, se você prefere usar um papel, tire foto desse papel, mande para um grupo do WhatsApp que só tem você ou mande para o Drive, porque essas informações são fundamentais para que vocês possam ver o histórico da empresa de vocês, se está tendo crescimento ou está tendo uma piora no empreendimento de vocês, tudo bem? Obviamente, com o tempo, vocês vão estar melhorando. E aí, melhorando significa que vocês vão estar lucrando e crescendo e vocês vão poder aí investir num sistema pago. Eu trouxe aqui 3 tipos de sistemas pagos que vocês podem estar vendo depois. Alguns desses sistemas pagos, eles oferecem aí 1 mês de uso gratuito. Então, se vocês já tiverem assim, com uma certa curiosidade para saber, eu peço que vocês depois visitem esses sistemas e vejam se dá certo ou não. O primeiro é o Conta Azul, né? Essa aqui é a página inicial da Conta Azul. Eu vou estar disponibilizando os slides, então depois vocês veem com calma. Temos o Mobile e o OMIE, né? Que são tipos de sistemas pagos que oferecem não só esse controle financeiro, mas também a questão de tirar nota fiscal. Às vezes vocês passam um dia para tirar uma nota fiscal porque tem dificuldade e tempo é estratégia, né? Tempo é dinheiro. Então, se vocês querem otimizar o tempo de vocês e você já tem um dinheiro para investir num sistema pago, invistam. Tudo certinho aqui? Tudo certinho. Então, perfeito. A gestão financeira, para ela ser efetiva, ela precisa de uma palavra: disciplina.
Não adianta vocês pegarem um papel, não adianta vocês usarem planilha, não adianta vocês contratarem um sistema pago se vocês não têm disciplina, né? Não existe mágica. O É o que sistema eu não entendo. faz o trabalho sozinho. É importante esse Oi, detalhe. professora? O sistema não faz o trabalho sozinho. É um importante Ponto. detalhe. É isso aí. Vocês precisam estar presentes, né? É a empresa de vocês, é onde vocês vão tirar o sustento e viajar para a Europa e viajar para onde vocês quiserem ir. Então, é muito importante que vocês estejam alinhados e responsáveis com o que vocês querem. Para além disso, eu achei interessante colocar esse ponto, porque nas aulas que eu já tive, a maioria dos empreendedores não separam o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Como é que vocês vão saber se a empresa de vocês estão crescendo se vocês não sabem a real despesa da empresa de vocês? Então, o primeiro passo é separar o que é meu e o que é da empresa, por favor. E aí a gente tem uma dica aqui de abrir uma conta bancária exclusiva para a empresa, tudo bem? Tá tudo certinho. Agora eu quero saber se para vocês tudo é despesa ou se vocês já conheciam esses termos aqui. Despesa, custo e perdas. Ou para vocês tudo era despesa? Bom, com silêncio eu vou achar que para vocês tudo era despesa, tá bom? Quando a gente fala de despesa, a gente tem que entender que são gastos que são necessários para o funcionamento da empresa. Sem esses gastos, a empresa não vai ter energia, não vão ter um espaço, né? É só focar assim, despesa vai vir independente da quantidade de venda que eu faça. Exemplos: salário de funcionários, aluguel do espaço de trabalho, o marketing, a energia elétrica. E são despesas fixas, né? Os livros, eles utilizam dois termos, despesas ou custos fixos, tá bom? Mas eu vou falar despesa para não confundir vocês. Quando a gente fala de um gasto chamado custo, esse gasto é diretamente relacionado à produção de bens ou à prestação de serviço. Então, para eu fazer um bolo, eu obrigatoriamente preciso de quê? De trigo, de ovo. Não preciso? Sem isso, não se tem bolo. Ou seja, são gastos que eu vou ter que estão diretamente direcionados, diretamente voltados para a produção desse bens, que é o bolo, como dei um exemplo. Outro tipo de gasto são as perdas. Gente, a perda é aquilo que você não estava esperando acontecer. Então, se eu dou aula de inglês e eu uso o meu computador para dar essa aula e ele cai no chão e quebra, eu vou ter que comprar um outro computador e eu não estava esperando por isso, né? Então, eu vou ter um gasto aí que não vai me dar um retorno financeiro, eu não estava esperando, e esse aí são perdas, tá certo? Exemplo: a quebra de um equipamento, a perda de uma mercadoria por vencimento ou processos trabalhistas. Mas esse terceiro aqui, vocês vão me prometer que vocês nunca vão, né, vocês donos de empresas, nunca vão ter problemas de processos trabalhistas. Por favor, me prometam, tá bom? E o gerenciamento de risco para ajudar na gestão financeira. Justamente, escuta, Faça pessoal. as coisas o mais certinho possível. A gente sabe que ser correto nesse país é complicado, porque é tudo muito caro, mas, assim, a conta sai mais barata ainda, porque, principalmente, processo trabalhista, a justiça tende a pender muito para o lado do funcionário, né? Que é considerada a ponta mais fraca da equação. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, quando a gente fala desse assunto, é assim, pode ser da sua família, pode ser seu amigo de infância, mas assim, amigos, negócios à parte. Entrou nessa questão profissional, faça tudo documentadozinho, porque hoje está tudo muito bem, amanhã a pessoa, você precisa demitir a pessoa por algum motivo, seja por causa do desempenho dela, ou por causa da tua situação financeira, aí ela começa a conversar com o outro na esquina, mas tu tem direito a isso,
tu tem direito a essa outra coisa. Se você botar na justiça, você ganha tanto. E aí, meu, que surge de ação na justiça. Depois que parecia que estava tudo certo, não é brincadeira, não. E aí o custo sai alto, porque não tem muito para onde correr. Então, dá para. É a hora que a gente cuida da gestão de risco para ajudar na saúde financeira da empresa. Justamente. Então, gente, para introduzir o capital de giro, é importante falar sobre o ciclo operacional. Toda empresa ela vai ter esse ciclo operacional, que significa que é o tempo que a empresa ela leva para transformar a produção em dinheiro. Esse ciclo operacional ele é dividido em dois. Tem o ciclo financeiro e o ciclo econômico. O ciclo financeiro é quase a mesma coisa que o ciclo operacional, porque ele vai tanto da preparação do produto, da prestação de serviço, até o recebimento do pagamento. E a diferença do ciclo econômico é porque ele não reconhece ainda o pagamento, só a venda, tá certo? Aqui é o conceito, né? Vamos ler só para deixar bem explicadinho. O ciclo financeiro é o tempo entre a empresa pagar os seus fornecedores e receber dos seus clientes, e o ciclo econômico é o tempo em que o produto ele fica no estoque, não considera os recebimentos. Então, é uma visão mais restrita que termina quando o cliente compra o produto ou recebe o serviço, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Pode, professora, por favor. Não, posso dar o exemplo, depois eu complemento. Tá bom. Aqui tem um exemplo de uma dona de um salão. Vamos entender como que funciona tudo isso. Então, ciclo operacional. Começa quando a dona de um salão compra os produtos, então tinta, shampoo, material de corte, e se prepara para atender os clientes. E termina no momento em que recebe o pagamento do cliente pelo serviço prestado. Ponto. Esse é o ciclo operacional do salão de beleza. Vamos ao ciclo financeiro. Vai começar quando a dona do salão paga pelos produtos, pelos materiais utilizados no serviço e termina quando o cliente vai fazer o pagamento. Se a dona do salão paga pelo estoque no início do mês e recebe o pagamento do cliente só no final do mês, esse ciclo financeiro ele pode durar 30 dias, tá bom? O ciclo econômico, ele começa quando a dona do salão vai se preparar para o atendimento e termina quando o serviço ele é concluído e não reconhece o pagamento. Pode falar, professora. Isso, entender isso afeta diretamente o fluxo de caixa da empresa. O que acontece? Em muitos casos, na maioria dos negócios, a gente tem que comprar a matéria-prima, aí você vai preparar passar pelo processo de produção e venda do seu produto, seja ele qual for, aqui no caso do salão, ela vai comprar lá shampoo, condicionador, máscara disso, máscara daquilo, que um monte de material, vai esperar o cliente vir, o cliente vem, ela atende, e aí é que entra o dinheiro da venda, ou essa venda ainda é parcelada no cartão de crédito lá, ainda mais para frente. Esse tempo entre o momento da compra da matéria-prima até o dinheiro do cliente efetivamente chegar, é esse ciclo financeiro, é o tempo que você precisa ter dinheiro para girar o teu negócio. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito clara na gestão financeira é que uma coisa é fluxo de caixa, é capital de giro, e outra coisa é o produto dar lucro ou não. Às vezes você tem um serviço ou um produto muito lucrativo, mas você tem dificuldade de tocar o seu negócio porque você não tem capital de giro. Porque você não consegue sobreviver financeiramente durante esse intervalo entre o dia que você paga o fornecedor e o dia que você recebe o dinheiro do cliente. Então, são dois tipos de gestão que precisam ser feitas separadamente, precisa estar claro na cabeça do empresário, do gestor financeiro, que são duas situações diferentes que podem garantir ou o sucesso ou o fracasso de uma empresa. E as duas precisam ser muito bem acompanhadas para que isso dê o resultado que a gente quer lá na frente. Com certeza. Pronto. Quando a gente falou do ciclo operacional, agora a gente vai falar sobre
o capital de giro, que é esse valor que a empresa ela precisa ter para pagar o seu fornecedor até que esse dinheiro da venda chegue, tá bom? Às vezes tem essa demora e como que opa, vou achar aqui tudo. Como que a empresa ela vai conseguir pagar seu fornecedor, vai se manter funcionando se esse dinheiro do cliente ainda não chegou com o capital de giro, tá certo? Então vamos ver aqui alguns pontos importantes do capital de giro. Ele é fundamental para a manutenção das operações, vai fazer com que você não vá lá para o banco fazer empréstimos desnecessários, ajuda na sustentação de períodos difíceis. E em relação ao ciclo operacional, né, tem a gestão do ciclo financeiro, ou seja, vai pagar os fornecedores antes de receber esse pagamento dos clientes. E aí vai reduzir os riscos tanto da inadimplência, por conta dessa bola da avalanche dos empréstimos bancários e também a paralisação das operações. Então, isso aqui mostra a importância do capital de giro na empresa de vocês, tá bom? É importante falar aqui rapidinho que para montar um capital de giro é um processo, né? Vocês podem começar hoje, né? Desde o início, acho que eu já falei da importância de anotar todos os gastos da empresa de vocês. Anotando todos os gastos da empresa de vocês, vocês vão saber um padrão. Vocês vão saber qual é o valor. É R$ 5.000 que eu tenho que ter todo mês para pagar todas as minhas despesas. Então, quando a gente vai colocar um capital de giro de 5 meses, se são R$ 5.000 que eu preciso ter todo mês para pagar todas as minhas despesas e para continuar o funcionamento da minha empresa, 25.000 de capital de giro significa que eu vou ter 5 meses de segurança, né, para manter a minha empresa girando. Tá certo, professora? Quer contribuir com alguma? Certo. É a reserva de emergência da empresa. É a reserva de emergência da Aquilo empresa. lá, não dá para ser um bom gestor financeiro, para ser um bom empreendedor, se você não consegue já ter o seu dinheiro pessoal organizado. Se você já tem, eu estou planejando um dia, quem sabe, o Pedro falou lá no início, eu nem sei ainda direito o que eu quero fazer, mas eu quero fazer alguma coisa, mano. Você nem sabe ainda o que você quer fazer em termos de, mas você quer um dia ter seu próprio negócio. Pronto. Comece de já cuidando das suas finanças pessoais. Porque se você souber gerenciar bem o seu dinheiro, gerenciar bem o dinheiro da empresa, vai ser muito mais fácil. Não é exatamente a mesma coisa, mas muitas coisas são bem próximas. A reserva de emergência é muito próxima do capital de giro, é aquele dinheiro que tem que estar disponível para pagar as contas de curto prazo. Se tiver alguma oscilação no teu faturamento, e aí você não conseguir, com o seu faturamento do mês, pagar as contas daquele período, você tem que acessar uma reserva. Então, essa reserva ela tem que estar em algum tipo de aplicação disponível. Mas você também não deixa dinheiro demais no capital de giro, porque aqui ele rende menos. Você vai estar com dinheiro parado no caixa, podendo estar com ele em matéria-prima sendo transformada, que vai ser revendida. Então, essa é uma equação até difícil de ajustar, porque é uma linha muito tênue ali. Você tem que ter uma reserva, mas também não é reserva demais. E aí não existe também uma fórmula para a gente definir qual é o valor que uma empresa tem que ter de capital de giro, porque isso depende de cada empresa, de cada segmento, de cada mercado. E aí isso a gente vai definindo com a experiência, com o tempo, mas que é importante ter consciência de que esse valor precisa existir, de quem é esse dinheiro, ou é preciso trabalhar muito bem o controle do fluxo de caixa para ter previsibilidade. Quanto eu preciso para tanto tempo, e aí como é que está a minha previsão de faturamento, qual é a minha taxa de inadimplência, a depender do teu tipo de negócio. Então, é uma escola. A escola tem lá 5% de inadimplência. Então, você sabe que 5% daquele teu faturamento previsto para o mês, você não pode contar com muita certeza. Então, você precisa ter uma margem de segurança ali para trabalhar, em termos de capital de giro. Então, já vai de prática aprendendo a lidar com a reserva de emergência, que vai ajudar a entender muito melhor o capital de giro. A Bruna está perguntando, esse local de fácil acesso poderia ser as famosas caixinhas do Nubank, dos bancos? Sim,
São aplicações de liquidez diária do mesmo tipo onde a gente coloca o dinheiro da reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode acessar, pode resgatar e utilizar em um curto espaço de tempo, no mesmo dia, ou pelo menos de um dia para o outro. Pronto, a professora já falou tudo que A gente contribuiu os já bora slides. dar spoiler. Já deu vários spoilers aqui, mas é realmente isso. A diferença da reserva de emergência para o capital de giro, vamos lá fazer um sinônimo, dinheiro que movimenta, capital, dinheiro, giro, que movimenta. Ele acompanha o ciclo operacional, por isso que é capital de giro. Tá? É para ser usado, é para pagar os fornecedores. A reserva de emergência já fala, é dinheiro para emergência, tá bom? Não é, eu tô tão triste aqui, não vendi muito, mas eu tenho um dinheirinho, deixa eu comprar uma pizza para me consolar? Não, não é para isso, pelo amor de Deus. É um equipamento extremamente importante da minha empresa quebrou, graças a Deus, eu tenho essa reserva de emergência para comprar, para eu continuar a produção. É isso, gente, por favor. E aí eu falo Uma assim, pandemia, sabe? uma Um pandemia, negócio que a sabe? gente parecia impossível e aconteceu. Pois é, sobreviveu quem tinha fôlego, quem tinha reserva de emergência. E eu Capital de digo giro. mais, sobreviveu quem tinha um CPF forte. Porque na hora que o momento é de incerteza, que os bancos fecham as portas para o crédito, ou deixam o crédito muito caro, o banco vai escolher, só vou liberar dinheiro para alguns clientes muito específicos, que tenham um cadastro aqui, um histórico financeiro muito organizado. Pronto, se você é uma pessoa que tem o seu CPF financeiramente organizado, porque não se iludam que todo o banco ele sabe tudo que você faz com o seu dinheiro, tá bom? Tudo é rastreável hoje, principalmente que tudo é digital. Raramente a gente usa dinheiro de papel hoje em dia. Então, e aí tem Open Finance, cadastro positivo, existem vários sistemas que permitem ao banco identificar que perfil de pagador é o seu. E isso vai facilitar o crédito. Aí eu digo mais: um dos motivos que leva muitas empresas a quebrar e aquela mortalidade precoce que a gente vê muito Sebrae anunciar de 4 anos ou até menos, um dos grandes motivos é dificuldade de acesso ao crédito. E por que dificuldade de acesso ao crédito? Porque não tem uma gestão financeira organizada, porque não sabe fazer planejamento, porque enquanto pessoa física já não era um bom pagador, já não era financeiramente organizada, e quando vai para a empresa, isso se desorganiza ainda mais. E aí, já que a gente entrou em reserva de emergência, você falou da pizza, eu me lembrei de um detalhe importante. Muita gente aqui ainda pensa em abrir o seu próprio negócio. Aí que está lá fazendo a sua reserva de emergência, diz: eu vou usar esse dinheiro aqui da minha reserva de emergência para realizar o meu sonho de abrir a minha empresa. Não é assim. Reserva de emergência, o Felipe já destacou muito bem, é para emergência. Se você quer abrir o seu negócio, você vai lá no seu banco e abre uma caixinha do sonho negócio. Porque se o teu negócio der errado, se o teu negócio demorar para gerar receita, para te gerar lucro de fato, que é muito comum, porque no início a gente investe muito e demora um pouco a ter retorno, é muito comum que você tenha que financiar a empresa por um tempo. Você não começa a receber salário às vezes no primeiro 6 meses você não ganha dinheiro nenhum, você fica ali e esse tempo varia de um negócio para outro. Então, a tua reserva de emergência é aquela reserva que vai te ajudar a sobreviver enquanto o teu negócio não der certo. Ou se o teu planejamento de começar a viver a partir da renda do teu negócio não foi exatamente como planejado. Porque a reforma ia durar 3 meses, mas a entrega da máquina tal, do equipamento tal, do móvel tal, não ficou pronta. A reforma atrasou a inauguração, aí isso vira um efeito em cadeia. Então, não confundam reserva de emergência com o dinheiro para os seus projetos, para os seus sonhos, seja ele abrir um negócio ou até qualquer outro sonho. Emergência é para emergência, do jeito que o nomezinho diz.
Perfeito. E aí, vocês estão aqui, já separaram, a partir dessa conversa, já separaram R$ 1 para a reserva de emergência do empreendimento de vocês. Aonde eu vou colocar esse R$ 1? Gente, 2 pontos. Renda fixa, liquidez diária. Vocês têm que colocar essas duas expressões na cabeça de vocês. Renda fixa, liquidez diária. É emergência. Emergência não vai esperar o dia de amanhã. Emergência tem que ser resolvida na mesma hora, tudo bem? Então, vamos lá. Será se a poupança é interessante? Olha, isso depende muito de como você enxerga, né, o dinheiro de vocês, como que você vai enxergar o cenário, como que é a relação do dinheiro de vocês. Eu vou falar aqui as vantagens e as desvantagens, tanto da poupança quanto do CDB, e aí vocês vão analisar. Porque não adianta nada vocês colocarem no CDB e ficarem assim ainda com dúvida. É o dinheiro de vocês. A poupança, ela rende pouco, ela não acompanha a inflação, mas é o dinheiro de vocês. Longe de mim falar o melhor caminho. Não Vamos lá. existe certo ou errado, não quer dizer que é proibido, mas que tem opções mais rentáveis e tão práticas e seguras quanto a poupança, tem. Isso. Vamos lá ver as vantagens da poupança. Liquidez. Você pode sacar o dinheiro a qualquer momento. Bacana. Outra vantagem é simples, é fácil de usar, de entender. Você vai pegar o seu dinheiro e colocar na poupança. Ponto. E não tem aí, e tem, quer dizer, a isenção de imposto de renda. Oh, maravilha. Agora vamos ver aqui as desvantagens. Pessoal, rende pouco, né? Atualmente, a rentabilidade ela é de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. E aí, ela rende uma vez ao ano. E tem até a data de aniversário, é conhecida, né, professora? Que na verdade, tem alguma coisa do moleque. Tu tá com o microfone do celular ligado aí? Eu Talvez seja tô... isso. Peraí, então. Não, a apresentação tá ok. Então, acho que não sou eu. Pode ser outro Tá desde o microfone. início? Não, passou. É só de vez em quando. Quando eu vou falar, ele dá um eco. Ah, tá. A poupança, ela tem uma data de aniversário. Então, você bota dinheiro todo dia primeiro. Teu dinheiro, a rentabilidade só vai entrar se o dinheiro ficar parado 30 dias. Quando for lá no dia primeiro, vai entrar a rentabilidade. É diferente do que a gente vê, às vezes, em algumas contas digitais, que todo dia aparece lá no extrato o rendimento. Na poupança não é assim. Você só ganha o dinheiro, a rentabilidade do mês, se o dinheiro chegar na data de aniversário, completar o ciclo de 30 dias. E aí, como você dizer, quando a Selic, hoje a Selic está em 15%, então hoje a poupança rende 0,5% ao mês, que vai dar lá cerca de 6% ao ano, Isso. perto disso. Para que tu vai ganhar 6% ao ano se você pode ganhar 15%? Ah, mas tem o desconto do imposto de renda? Tem, mas mesmo com o desconto do imposto de renda ainda supera sempre, em qualquer cenário, a rentabilidade da poupança. E aí eu estou falando da renta, vou dar spoiler, porque eu sempre acabo avançando. Estou falando quando eu comparado a Selic ou 100% do CDI, que é o equivalente. Ah, mas e se a Selic cair? Ah, se a Selic cair, a rentabilidade da poupança vai cair também. Então, lá atrás, quando a Selic chegou a 2%, a poupança não estava rendendo 6%. A poupança ela rende 70% da taxa Selic. Então, qualquer investimento atrelado à taxa Selic que te pague pelo menos 100% da taxa Selic sempre vai superar a poupança. E hoje em dia não é complicado, não tem assim, a gente tem muitas opções de contas digitais com liquidez diária, pagando 100% do CDI, com garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é um fundo onde os bancos depositam uma parte do valor que você deixa lá reservado, que é para te dar, para poder te devolver o seu dinheiro, até R$250 mil, caso aquele banco entre em processo de falência. Então, o seu dinheiro ele está tão garantido quanto na poupança.
Ah, é risco zero? Não, gente, risco zero não Não existe. existe. Nem na poupança, nem em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil, e eu vou para os Estados Unidos, então, que é mais seguro. Tudo bem, é mais seguro, mas também não é risco zero. Mas o risco é baixíssimo em qualquer cenário. Então, assim, se você quiser ir para a poupança, tudo bem, mas é como o Felipe disse, é o seu dinheiro, tá? Tem opção mais rentável, desde que você pegue aí pelo menos 100% do CDI com esses critérios de liquidez diária. Embora tenha a incidência do imposto de renda, se o seu dinheiro lá fica paradinho, a tabela do imposto de renda ela é regressiva por enquanto, porque o governo está discutindo aí, querendo mexer nisso, mas por enquanto a gente segue nesse regime de tabela regressiva. A maior alíquota é de 22,5%, a cada 6 meses ela baixa um pouquinho até chegar na menor alíquota, que é de 15% ao ano. Então, você deixando o seu dinheiro lá, não ficando movimentando toda hora, você acaba entrando na alíquota menor, aí já rende um pouco mais. Perfeito, falou tudo. Muito bom. E agora eu quero saber se vocês sabem esses termos aqui. O que é receita, custos variáveis, custos fixos? Sim ou não? Tá bem, explica. Custos variáveis equivale. Opa! Sim, não? Ótimo. Pessoal, Ou vamos lá. não, né? Bom, acho que Todo precisar mundo, a explicar. maioria não, a maioria não. Muito bom saber disso, porque eu trouxe aqui material muito bom. Receita é a mesma coisa que faturamento, tá bom? Já começa aí. Então, a receita vai ser todo o dinheiro que vai entrar no caixa da empresa de vocês. Isso significa que é o dinheiro que eu vou usar para pagar as minhas despesas e no final vai sobrar o que, gente? Que faz a gente sorrir? Lucro, às vezes, tá bom? Às vezes sobra, tá bom? Às vezes vai sobrar, às vezes não vai sobrar, então, infelizmente. Vamos ver aqui um exemplo. Um professor, ele ganha R$ 5.000 por mês com aulas particulares. Um autônomo. Tá aí, essa é a receita do professor. Professor sofredor que vai pagar várias despesas, né? Custos variáveis. Vocês se lembram daqueles tipos de saída que eu falei assim, gente, não vamos confundir. Tem despesa e tem custo. Aqui, os custos variáveis são custos, são gastos que estão totalmente relacionados à matéria-prima e eles vão variar conforme a demanda, tá bom? Então, vamos lá. Se a empresa ela vende mais, ela também vai ter mais custos. Então, uma confeiteira vai gastar R$ 30 para fazer um bolo, se ela fizer cinco unidades, ela gastará quanto? R$ 150. 10, R$ 300. Tudo bem? Se produzir zero, o custo é zero. Pronto. Sempre que o custo variar diretamente com a quantidade produzida, e aí é outro termo dentro da gestão de custos, custos diretos e indiretos, o custo direto quase sempre é um custo variável, porque ele está diretamente atrelado à quantidade produzida. Pode falar, Bruna. Boa tarde. Olá, Bruna. Me surgiu uma dúvida aqui, né? No caso, a internet, a conta de energia, eu sei que isso é um custo fixo, né? Mas aí ele varia. Onde que eu colocaria? Porque assim, Ele vai, oscila, né? oscila, mas você sabe que independente da quantidade de venda que você faça, essa conta vai chegar, não vai? Sim, ela é fixa, Então então. então é um custo fixo. Ok. Normalmente, essa é uma questão comum. Aí, normalmente, a gente vai escolher o lado onde ela se aproxima mais. É verdade. Na maioria dos casos, a conta de energia, internet, água, apesar de variar, mantém uma média ali, né? Muda pouco. Então, você trata como custo fixo. Se for muito intensa a produção, que você consiga atrelar a quantidade produzida, aí você trata como custo variável. Mas na maioria dos casos, elas são tratadas como custo fixo. Tá certo, Bruno? Entendeu? Já deu um Sim, joinha aqui para a gente. Perfeito.
Então, custos fixos, gente, independente da quantidade de venda que você faça, eles vão chegar. Então, se nesse mês eu não vendi nada, pode ter certeza que eu vou pagar o aluguel do meu espaço de 1.200, eu vou pagar os meus funcionários, eu vou pagar a internet, independente da quantidade que eu venda ou que eu não venda, tá certo? Por isso a importância tanto do capital de giro quanto da reserva de emergência. Vocês estão entendendo como esses conteúdos eles se interligam? Sim? Perfeito. E agora eu quero fazer uma atividade com vocês. Está aqui uma tabela e eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Os gastos. Pense com a gente. Com a gente. Tecido. Vocês acham que é fixo ou variável? Variável. Confecção, tá? Podem falar ou digitar. É tecido variável. Parabéns. Ixi, eu botei errado aqui, gente. Não, tá bom. Botões numa Botões. confecção de roupas é custo fixo ou variável? Variável também estaria. O aluguel. Fixo. Aluguel é custo fixo. Tudo bem. Comissão sobre vendas. Eu acho que é variável também, não sei porquê. Variável, porque Tu depende acha da ou tem quantidade certeza? vendida. Eu Pronto. vou pular uma linha e eu vou lá no salário dos funcionários. Fixo. Salário, então, a remuneração do Fixo. funcionário, uma Fixo. parte é fixa e uma parte pode ser variável. Vai depender. Se no teu negócio, às vezes você não tem salário fixo para os teus funcionários, sei lá, você tem uma imobiliária, teus corretores só recebem quando vendem um imóvel e que entra à venda. É só comissão, o salário deles. Então, você não tem remuneração de funcionário como custo fixo. A mão de obra da costureira numa confecção. Essa é difícil. Isso é difícil. Porque depende. Então Aqui não variável. está claro qual é o formato que você definiu a remuneração da costureira, se ela ganha por produção ou se ela ganha por salário fixo. Pode ser fixo ou pode ser variável, a depender de como você definiu isso. Bruna, você vai. Eu não me lembro de já ter visto você em outras, mas quem já me conhece de outras aulas sabe que eu venho da máxima que muitas respostas dessas começam com depende, vírgula, até Sim. você pensar na resposta. Porque tem situações que dependem de contexto, exatamente. O salário Aqui do eu imaginei gerente o da contexto. fábrica, ele já vai ser um custo fixo. E ele normalmente não está atrelado a uma produção. Pode ter uma parcela de produção variável? Pode ter. Cada empresa pode ter a sua realidade. Tá? Esse tipo de análise precisa ser feito para cada empresa. E aí, o que é fixo em um lugar pode não ser fixo em outro lugar. Então, cada negócio vai ter a sua realidade. É importante que a gente faça essa análise individualmente, tá? Aqui não tem regra. Vocês vão por aquele critério lá de oscila com a quantidade produzida, é variável. Produza 0 ou produza 1 milhão de unidades, aquele custo está ali, é fixo, então é custo fixo. Segue pela definição, porque é a partir daí que a gente vai poder fazer a análise de lucro, da lucratividade de cada produto. E só contribuindo, cada empresa tem uma realidade, né? Como a professora falou, só reforçando. Gente, o que seria lucro? A gente viu receita, a gente viu despesas, e o que seria esse lucro? É o que sobra das entradas e despesas. É o que Bom, sobra. Salva. Vamos lá. Maria produz e vende 1.000 brigadeiros por mês, a R$3 cada um, faturando um total de R$3.000 por mês. Esse é o lucro de Maria? Não. Gostei, rapaz. Pedro empreendedor aí, todo mundo dizendo não, muito bem. Então aqui tem tipos de lucro, mas a professora já vai falar porque margem de contribuição está aqui, tenham calma, já vamos falar aqui. A margem de contribuição
é justamente quando você pega a receita e faz o primeiro pagamento, que é as despesas variáveis. A senhora quer falar logo, professora, ou quer que eu fale logo exemplo? Eu vou falar logo exemplo aqui. A Maria, ela tinha 3 mil reais de faturamento, certo? Mas aí ela teve custos variáveis de 500 reais. Logo, a margem de contribuição dela foi de quanto? 2.500. E com esse valor, a Maria irá pagar os custos fixos. Fala aí, professora. Tá. Vamos começar a descobrir o que está dando eco só quando eu começo a falar, depois passa. Não sei de onde vem. Ele disse aqui, vou voltar lá na pergunta sobre o que é lucro. Por quê? Gente, parece óbvio, porque a gente está falando aqui sobre isso, a gente já separou custo já falou de custo, já falou de receita, só que na vida real, incrivelmente, isso não é tão claro na cabeça das pessoas. Muita gente tem a sensação de que sobrou dinheiro no caixa, isso é lucro. Aí eu vou chamar a atenção para aquele outra coisa que eu comentei lá atrás, que uma coisa é lucro, outra coisa é fluxo de caixa. Uma coisa é eu pegar a análise, eu pegar o preço do meu produto, eu vou subtrair os custos. Vocês disseram, lucro é o que sobra. Sim, lucro é o que sobra. Mas não o que sobra no caixa. Porque no caixa pode haver um descasamento, tem aquela questão lá do ciclo financeiro, lembra? Do dia em que você paga o seu fornecedor até o dia que você recebe. Às vezes você vende no cartão de crédito, antecipa, o boleto do teu fornecedor ainda está para vencer, então tem dinheiro no caixa, mas não quer dizer que o dinheiro que está no caixa seja lucro. Então, por isso que é importante fazer as duas análises separadamente, tá? Parece simples, parece óbvio, mas na vida real tem muito empreendedor, muito dono de negócio vivendo desse modelo, tá? Usando o dinheiro que está no caixa. Pronto, venceu a minha conta de energia lá de casa. Pega o dinheiro do caixa, paga as contas. E aí entra no outro problema, que é a mistura das contas, até das contas pessoa física, das contas pessoa jurídica. Esse é outro problema. Não vou querer dar spoiler, eu acho que isso está lá no roteiro do Felipe mais na frente. Pode passar, Felipe, lá para o outro. Ele disse aqui tipos de lucro, aí eu já boto logo um parênteses aqui. Sim. Porque margem de contribuição, ela até pode ser chamada de lucro, mas só depois que todos os custos estão pagos. E aí, aqui, a gente, nesse exemplo, até tratou a margem de contribuição geral, mas eu gosto de olhar a margem de contribuição por unidade. Então, qual era o preço de venda? Fala, Cleito. E, professor, e o lucro também, ela tem que separar uma parte para o capital de giro, no caso, do lucro? O dinheiro que fica no capital de giro tem que ser do lucro. Na verdade, você tocou num ponto importante, Cleiton, que para a empresa crescer, eu não posso retirar todo o lucro do negócio. Eu preciso deixar uma parte do lucro na empresa para que ela possa evoluir, aumentar de tamanho. Bruna, não tem um percentual para isso. A definição do capital de giro e de quanto você vai destinar vai depender da sua estratégia de negócio, do seu projeto de crescimento. Para quem já tem algum contato com o mercado de ações, com bolsa, já deve ter ouvido falar em JCP e dividendos. O que é isso? Nada mais é do que a distribuição de lucro. Tem empresa que distribui uma boa parcela dos lucros porque ela já cresceu bastante, ela não está com grandes projetos, planos de crescimento, então ela distribui o lucro para os acionistas. Empresas mais recentes no mercado, que estão em fase de expansão, elas retêm a maior parte do lucro, e aí, como ela não distribui o lucro para o acionista, esse lucro fica na empresa, aí é que surge o JCP, que é os juros pelo dinheiro que está ficando na empresa. Nos pequenos negócios, a gente tem mais dificuldade de fazer essas separações, mas você vai separando
uma parte do valor para deixar na empresa para ela crescer. Você imagina lá a Maria. Maria começou vendendo 1.000 brigadeiros. Se ela só. Será que ela quer vender só 1.000 brigadeiros sempre, para ela só girar essa quantidade, tá bom? Se tiver tudo bem, ela vai pegar o dinheiro da matéria-prima, devolve para o caixa, compra mais a mesma quantidade de matéria-prima e sempre vai produzindo e vendendo 1.000 brigadeiros. Ah, não, mas a Maria quer chegar a vender 5.000 brigadeiros. Ela vai conseguir dar esse salto de uma vez? Não, isso é aos poucos. Então, ela produziu lá, gastou R$ 500 de custo variável, ela ainda vai pagar os custos fixos, sobrou um valor lá. Então, ela pega e bota mais, sei lá, R$ 200 do lucro que ficar no final, ela acrescenta lá no capital de giro dela para ela comprar mais matéria-prima e agora ela consegue produzir 1.100 brigadeiros. E aí, a cada vez que ela girar, que o ciclo operacional dela fechar, ela fizer o giro do estoque, ela consegue produzir um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais, e assim a empresa vai crescendo. Até que um dia a Maria não consegue mais produzir dentro da cozinha dela e ela precisa abrir um estabelecimento. Aí eu vou abrir outro parênteses aqui, que eu não lembro se está no roteiro, e eu não quero esquecer de falar, é que quando a gente vai dar esse salto de crescimento, eu saio do autônomo, saio da produção doméstica para abrir uma loja, para abrir uma confeitaria. Eu saio lá, eu vendia roupa como sacoleira e agora eu quero abrir uma loja. Não sei se vocês conhecem o termo sacoleira, gente. Sacoleira, quem compra roupa e não sei nem se usa ou se usa aqui no Maranhão, mas quem compra roupa e vende pela internet, vende do boca a boca para os conhecidos, vende pelo WhatsApp, enfim, não tem um estabelecimento fixo. Aí você, cara, estou vendendo muito, estou vendendo bastante, está difícil administrar, então eu vou abrir uma loja. Significa que se eu estou tendo bastante demanda, eu posso automaticamente abrir uma loja? Não. Para você dar esse salto de abrir uma loja, abrir o seu estabelecimento, precisa refazer a sua análise de custos, considerando a sua nova estrutura de custo fixo, porque isso antes você não tinha custo fixo. Você não pagava aluguel de loja, você não pagava funcionário, você não tinha ar-condicionado ligado o dia todo esperando receber cliente, luz acesa o dia todo esperando receber cliente. Isso vai afetar diretamente a quantidade que você precisa vender. E aí existe e você vai precisar vender uma nova quantidade, uma quantidade que consiga pagar esses custos fixos e ainda sobrar lucro. Isso exige um salto. E muita gente não faz esse tipo de análise quando quer fazer, não faz planejamento quando quer fazer esses passos de crescimento, e aí o negócio quebra daí. Não conheço um caso, não, eu conheço vários casos desse modelo. Eu me lembro claramente eu morava num condomínio que tinha um espetinho de rua na pracinha da frente. Esse espetinho bombava, todo mundo, esses condomínio grande, que tem muitos apartamentos, todo mundo descia para comprar um espetinho ali. Aí disse, poxa, tem muita demanda, vamos abrir num estabelecimento, vamos para um estabelecimento fechado. Meses depois, esse espetinho quebrou. As pessoas não saíam de casa para ir para lá, então ele já teve uma quebra na demanda, porque ele teve que mudar de lugar. E aí começa a ter garçom, tem todos os custos que um estabelecimento tem que ter, que ele vendendo na rua não tinha, que a quantidade que ele vendia agora não compensava mais. E esse é só um caso entre tantos outros, tá? Que a gente tem que ter cuidado. Então, margem de contribuição, o que vai ser? Então, a Maria vende brigadeiros a R$3. Ela custa, eu não vou tentar fazer essa conta de cabeça, não, que eu sou péssima para fazer conta de cabeça, ainda mais quando eu estou falando, tá? Então, digamos que o brigadeiro da Maria custa 50 centavos. Sobra para cada brigadeiro R$2,50 de margem de contribuição. Se a Maria não tem custo fixo, beleza, R$2.500 é o lucro dela, tá resolvido o problema. Não, mas a Maria, ela aluga uma cozinha, aluga um espaço
para ela poder trabalhar. Então, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar energia, ela tem que pagar gás, ela tem lá, vou chutar aqui, você chegou, não lembro se você chegou a botar exemplo de custo fixo aqui. Se tiver, você passa, senão a gente vai falando. Ela tem lá, tipo, R$ 1.000 de custo fixo. Então, tem aqui, ó. Ele estimou aqui R$ 1.800 de custo fixo. Então, sobrou R$ 700. Esses R$ 700 é que é o lucro da Maria. Lucro operacional, né? Que aí eu vou deixar o Felipe seguir, porque ainda podem ter outras receitas e outros custos além do operacional. Já falei isso aqui? Já. Gente, esse lucro operacional, depois de eu pagar todas as despesas, todos os custos fixos, sobra esse lucro, né? Que aí a gente vai pagar os impostos, as taxas bancárias, tá certo? E aí a gente chega para o nosso querido lucro líquido, que é o lucro final, né? Depois de ter pago todas as despesas, sobra o lucro líquido, tá certo? Então a Maria, ela tinha R$ 700, que era o lucro operacional, e aí ela pagou as últimas despesas, que deram 400. E de lucro líquido ficou R$ 300. E o que eu faço com esses R$ 300? O Cleiton já falou aqui na dúvida. Metade a Maria decidiu colocar na reserva de emergência e metade no capital de giro. Aí, isso aqui é a realidade da Maria, tá bom? Não é a realidade de todo mundo. Vocês não precisam dividir ao meio. Quer falar, professora? E nem significa que todo o dinheiro vai ficar retido na empresa, né? A gente sabe que a gente precisa viver do negócio, e aí, aqui, isso aqui é um exemplo hipotético, os valores são baixos de lucro, então vou viver com R$ 300 por mês, então eu precisaria vender muito mais. Mas, digamos, a Maria está querendo crescer, então, por enquanto, ela não vai usar o dinheiro desse negócio. Esse aqui é essa situação. Não, eu vou retirar um percentual do lucro para mim, para as minhas despesas pessoais, e outra parte eu vou deixar na empresa. Aí você vai alocando. O que é importante é analisar se... vamos para a vida real, como é que acontece? Aquela percepção de lucro, de o dinheiro que está no caixa, tudo bem, se tem dinheiro no caixa, você precisa pagar as contas, você vai usar o dinheiro do caixa. Mas para girar o teu negócio, você precisa saber se o teu produto dá lucro. Porque se o teu produto não dá lucro, a cada giro que você dá, o que é giro? Produziu, comprou matéria-prima, produziu, vendeu, recebeu o dinheiro, recomeça o ciclo. Então, a cada giro, se você não tem lucro, você tem prejuízo. Então, se a cada vez que a Maria compra lá leite condensado, chocolate, faz o brigadeiro, vende, recebe o brigadeiro, se ela está gastando R$3,50 para produzir esse brigadeiro, a cada vez que ela vende um brigadeiro, ela não está ganhando R$3, ela está gerando uma dívida de 50 centavos. Mas tem dinheiro no caixa. Tem dinheiro no caixa porque a Maria comprou os ingredientes no cartão de crédito e ela vende brigadeiro à vista. Então, tem dinheiro no caixa. E aí ela vai girando o cartão de crédito com a receita, acha que tem dinheiro e não tem. Vamos para outra situação. Maria está ganhando lucro aqui, ela está ganhando R$1 por brigadeiro. Como foi que a gente disse ali? R$2,50 por brigadeiro, né? Sim. Não, custo... R$2,50 no custo variável. Está sobrando Isso. 700. Vou arredondar aqui. Ela custa R$2,50 esse brigadeiro. Não dá esse valor, não, mas só arredondando vai ficar mais rápido. Custa R$2,50. Então, a cada vez que ela vende um brigadeiro, ela gera para ela um lucro de 50 centavos. Aí ela... mas ela não retirou do caixa os 50 centavos. Os R$3 ela botou lá no caixa, ela comprou mais matéria-prima e produziu mais. Porque a Maria está querendo juntar dinheiro para fazer alguma coisa, ela não está. Então, a cada vez que ela gira e ela vende um brigadeiro, ela aumenta o valor dela em 50 centavos. Mas, poxa, a Maria está sem dinheiro no caixa. Como é que pode? Porque ela comprou matéria-prima à vista e, de repente, ela vendeu os brigadeiros a prazo. Então, ela usou o capital de giro, empatou um dinheiro no negócio e ela ainda não viu o dinheiro entrar. Então, você pode ter lucro e não ter dinheiro em caixa,
e ter dinheiro em caixa e não ter lucro. Então, por isso que antes de botar o negócio para girar, precisa fazer a análise de lucro, de custo, né, que vai começar pelo custo, a identificação dos custos do produto para ver se ele vai te dar lucro, para só então botar ele em giro. Mas, Fernanda, eu já ouvi dizer que tem empresa que trabalha com um produto que dá prejuízo. Sim, e tem sucesso. Mas como é que essa empresa trabalha? Vamos pegar um restaurante que na hora do happy hour ele vende cerveja, sei lá, não sei nem quanto está custando uma lata de cerveja. A cerveja é R$2. É fora da realidade, mas ele vende cerveja barato. Cara, esse está tendo prejuízo na cerveja. Ou ele vende um tira-gosto lá, que é bem barato. Esse tira-gosto é meio puxadinho no sal, inclusive. Mas por que ele é puxadinho no sal? Porque ele vai te dar sede e vai tomar tanta cerveja que vai compensar o prejuízo que ele tem ali. Só que você vai naquele bar por causa daquele tira-gosto. Não, porque lá tem torresmo e a galera ama torresmo, sei lá, não sei nem o que é. Então, ou então, Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que, em geral, não dá muito lucro. Mas se você chegar num restaurante e não tiver Coca-Cola, começa a ter desgosto dele. Aí a empresa ela vende Coca-Cola não pelo lucro da Coca-Cola, mas porque a Coca-Cola acompanha outro produto. E aí o lucro vem de outras coisas. Existem produtos que às vezes dão prejuízo e a empresa conscientemente, essa é a palavra-chave nesse contexto, conscientemente mantém aquele produto à venda, porque aquele produto atrai cliente que consome outros produtos que dão uma lucratividade maior. É quase como uma venda casada, que não é permitida legalmente, mas que acontece. Então, aquela separação da análise de custo, a análise de custos, ela tem que acontecer para que a gente tenha certeza de que o produto que a gente está vendendo, se ele dá lucro ou não, porque não vai ser pelo dinheiro que está no caixa que a gente vai saber isso. A gente pode se confundir e quando vier perceber o problema, pode ser tarde demais. Perfeito. Perfeito. Bora avançar que a gente já usou 1 hora do nosso tempo. Já? Uhum. Olha, aqui é o fluxo de caixa de uma forma bem simplificada, sobre tudo que a gente já viu até agora. Primeiro vai ter o faturamento, que é a receita, e a partir dessa receita a gente vai pagar as despesas. As primeiras são os custos, as primeiras despesas, os custos variáveis. Depois de todas as informações e explicações da professora, tem a margem de contribuição e com ela vai ter o pagamento dos custos fixos. E aí o salário dos funcionários de vocês, o seu salário também vai estar aqui, tá bom? Lucro líquido não é salário de vocês. Eu falo isso porque alguns alunos tinham essa mentalidade. Lucro líquido não é salário de vocês. O salário de vocês está aqui, ó, nos custos fixos. Depois vai sobrar lucro operacional, pagar alguns investimentos, outras movimentações e, por fim, o lucro líquido, que aí esse lucro ele vai servir tanto para o crescimento quanto para a sustentabilidade do empreendimento de vocês. Investir em um computador melhor, se você é dona de um Guaraná da Amazônia, um quiosque de Guaraná da Amazônia, um liquidificador mais potente ou vários liquidificadores, enfim, vocês vão investir, colocar na reserva de emergência, no capital de giro, tá certo? Mas sem reinvestimento, de alguma forma que Dê um retorno financeiro. permita crescer. Se não, faz a retirada do lucro e aí ele sai do capital social da empresa. Exatamente, o salário do dono do negócio, ele tem que estar planejado nos custos, não retirado do lucro. Tem empresa que não dá certo por conta desse hábito. Sim, grandes retiradas de caixa. Gente. Sim, o contador auxilia muito no registro dessas movimentações, mas é importante se a gente conseguir colocar o salário como um custo
previsto lá no negócio. O negócio fica muito mais viável. Nem sempre essa realidade cabe, a gente sabe, de pensar em tirar um salário e ainda sobrar lucro, às vezes a realidade é bem apertada, mas a gente deve trabalhar para chegar nesse cenário. À medida que o negócio a empresa vai evoluindo, você chega aí nesse patamar de separação, de que é lucro, que é salário dos sócios. Perfeito. E aí, só contribuindo mais com o nosso tema, o orçamento ele é fundamental, gente. Ele serve como um mapa, tá? Que eu botei até um desenho de um mapa, porque ele trabalha com dois nomes: o que é previsto e o que é realizado. Todo o planejamento financeiro, dependendo de um período de tempo, que você vai alinhar as suas expectativas e as suas ações. O previsto é o que você está esperando, e o realizado é realmente o que aconteceu. Se eu estava esperando ter uma receita de 50 mil e uma despesa de 30 mil, previsto. Realizado, eu tive uma receita de 48 e tive uma despesa de 34 mil. Lucrei menos do que eu estava esperando. Então, o orçamento ele vai mostrar realmente qual é o mapa, né, das suas decisões estratégicas e se realmente deu certo ou não. Tá bom? E aí você vai redesenhando a estratégia para que o previsto se aproxime do realizado, ou o realizado se aproxime do previsto, que é o ideal. Isso. Agora uma pergunta para vocês: preço e valor são a mesma coisa? Joinha ou assim? Só para checar se vocês estão acordados ainda acompanhando a gente. Tem gente que concorda, tem gente que Sim, discorda. não. Vamos aqui a uma tabela para descobrir. Gente, o preço, como eu coloquei aqui, é uma quantia cobrada por um serviço ou produto. Ele é objetivo, ele é mensurável e ele vai ser calculado com base nos custos, no mercado onde está inserido o empreendimento de vocês, na margem de lucro que vocês desejam, tá bom? Agora, o valor é algo muito subjetivo. É a forma como o cliente observa o empreendimento de vocês, o produto ou a prestação de serviço, tá bom? E aí vocês, obviamente, com a ajuda de uma equipe de marketing, né, que é fundamental para construir a imagem, a visibilidade do empreendimento de cada um de vocês, vai fazer com que esse valor ele aumente, seja cada vez mais efetivo, para que na hora de fazer o preço, né, definir o preço, o cliente entenda que vale a pena pagar esse preço, porque eu reconheço a importância e a qualidade da prestação de serviço ou do produto. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender, que bom. Então, precificação é esse processo, gente, de definir um preço de um produto ou a prestação de um serviço, considerando os custos, o mercado, o público-alvo e os objetivos financeiros da pessoa empreendedora. Botei até aqui que é fundamental fazer essas 4 perguntas na hora de definir um preço. Quais são os meus custos, fixos e variáveis? Por favor, tenham esse hábito de listar todos os custos fixos e variáveis para vocês entenderem o montante que essa despesa faz no final de um mês, tá bom? Como que está o cenário do mercado em que o meu empreendimento ele está inserido? Qual é o meu público-alvo? Será se a minha prestação de serviço, o meu produto, conversa com a pessoa que eu quero vender? Quais são as mudanças que precisam acontecer para que eu lucre mais? E quais são os meus objetivos financeiros? Em um mês eu quero ter um espaço meu, eu quero sair do aluguel. E aí, obviamente, esse retorno financeiro ele vai vir a partir da definição de um preço. Eu já até falei aqui um spoiler da importância de vocês, daqui a um tempo, contratarem uma equipe de marketing, porque aí ele vai traçar um plano estratégico de ação na hora de precificar, mostrando a empresa de vocês de uma forma mais competitiva e mais interessante aí para que vocês, enriqueçam. E não Mas como escutam. você disse, na realidade, lá no início, na realidade de muitos, a equipe vai ser o eu-equipe, né? Isso é um processo. Então, a gente se vira muito sozinho
quando a gente está começando, e é o que dá para fazer, e vamos que vamos. E lá na frente a gente vai ajustando e torcendo para a coisa melhorar. Com certeza. Porque realmente no início é muito trabalho e pouco dinheiro, até de certa forma, mas a tendência é que, fazendo as coisas certas, isso evolua. O que eu acho importante destacar quando a gente fala de precificação? Se quiser já avançar o slide, que aí eu não passo direto do que você quer falar. Ele vai falar de... ele já disse ali que a gente coloca uma margem de lucro esperada. Agora, como é... E tem fórmula para a gente calcular isso. Não, a gente define lá quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis do meu produto, eu chego no meu lucro final, no meu custo individual dos meus produtos. Em alguns casos, isso é mais difícil de calcular do que em outros. E aí, aqui eu vou abrir um parênteses. Gente, na UFMA, o Finanças em Foco, ele é um grupo de pesquisa e extensão que ele fornece suporte de gestão financeira gratuito para as empresas. Então, se alguém de vocês quiser ajuda na prática para calcular, fazer essa análise de custos, você pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram do grupo de pesquisa mesmo. Finanças em Foco UFMA. Acho que a maioria de vocês chegou aqui a partir do Instagram, vocês já conhecem. Mas, para vocês já terem uma base para fazer isso sozinhos, como é que eu vou definir qual é a margem de lucro? Esse número ele não é aleatório. Eu gostaria de ter 100% de lucro. Todo mundo quer. Mas o mercado comporta? Essa é uma pergunta importante que vocês têm que fazer. Uma das. O mercado aceita esse preço? Porque uma das máximas de mercado é que preço não é a empresa quem define, é o mercado. O que você pode fazer para melhorar o preço do seu produto é entregar valor. E aí, por isso, o Felipe já mencionou lá a diferença entre preço e valor. Por que hoje tem um monte de coisa com o sobrenome gourmet? Porque antes a gente comprava hambúrguer a R$10 e hoje ele custa 30. Até 40, às vezes. Ou mais, né? A depender. Por quê? Porque deram uma repaginada no nosso tradicional hambúrguer para entregar um valor, entregar uma coisa adicional. Agora você tem uma experiência gastronômica, não é simplesmente comer um hambúrguer. O meu produto ele é saudável, ele é vegano, ele é orgânico. Cada adicional de valor que você coloca no produto, ele te dá a possibilidade de cobrar um pouco mais, desde que o mercado perceba esse valor. Porque às vezes existe um problema de comunicação entre o valor que você percebe e o valor que o teu cliente percebe. Então, não basta você ter um produto muito bom. O mercado precisa reconhecer esse valor. O João Carlos quer falar? Pode falar, João. Gente, boa tarde. Meu nome é João Carlos, sou do primeiro período. Bom, eu só queria comentar sobre a questão da questão do gourmet, né? A gente sabe como é, e eu, né, como consumidor, né, às vezes acho que a gente paga mais pela embalagem também, às vezes. Porque vendo aquela embalagem assim bonitinha, parece até que a gente vai comer a embalagem, só que na verdade vem o produto, às vezes dessa forma vem em menos quantidades, mas essa questão da embalagem ela também pode interferir muito, né, na questão do valor. A embalagem é uma das estratégias de marketing, por isso que o Felipe disse, se você puder contratar uma assessoria de marketing, ela pode dar dicas valiosas, tanto na forma de apresentação do produto e na forma de divulgar para o mercado, para que o mercado aceite tenha essa percepção de valor que ele quer, que você quer que o mercado tenha sobre o seu produto. Então, a gente define preço tanto pelo custo, então, não adianta, não importa, o preço a gente vai tentar, vai ser definido pelo mercado, quanto o mercado está disposto a pagar pelo meu produto.
Mas só adianta você se lançar no mercado se esse preço estiver acima do seu custo. Esse é o ponto 1. E aí, qual vai ser a distância entre o preço e o custo? Aí é onde vai entrar a questão de valor e da percepção do mercado, de quanto o mercado absorve. A maneira como você se posicionar no mercado e a qualidade do seu produto é importante que tenha um diferencial dos concorrentes para a gente se lançar no mercado. O diferencial é importante, não pode querer fazer mais do mesmo, precisa ter alguma novidade, nem que seja assim, é o mesmo produto, eu vou abrir uma franquia que tem em vários lugares, mas aqui nesse bairro não tem. Então, o teu diferencial é a localização, que ali tem uma demanda, mas aquele produto ainda não estava ali. Mas algum atrativo o seu produto tem que ter, para que você consiga definir a margem de lucratividade que você vai definir, que você vai ter do seu produto, e aí vocês vão chegar nessa fórmula que o Felipe quer explicar para vocês. Eu estou aqui só tomando o tempo dele. Não, eu tô gostando, porque você está explicando tudo bem explicado. Mas uma coisa que eu posso complementar é que vocês precisam ser realistas, né? Resumindo assim, vocês precisam ser realistas. Vocês precisam fazer aí. Na administração, a gente aprende até uma questão do cliente oculto, que seria até interessante, para vocês observarem como que está como que é o cardápio de restaurantes parecidos com o seu, para você ter aí uma noção, e até porque cada empresa tem um bastidor, né? Você precisa saber como que está o mercado, mas você precisa também entender qual é o seu diferencial, tá certo? Sendo realista, por favor. E aqui tem a fórmula geral do markup, que é um índice que facilita o método de precificar um produto, que é 100 por 100% menos a porcentagem dos custos fixos, mais a porcentagem dos custos variáveis, mais essa margem de lucro desejada, tá bom? Eu separei aqui 3 exercícios para a gente entender como que funciona. Aqui é a fórmula do preço final, né? Que é o custo total, diretos e indiretos, fixos, variáveis, mais esse índice do markup. Então, uma confeitaria ela faz 50 bolos por mês. Tem os custos fixos mensais de R$ 1.000, aluguel, luz, água. Tem os custos variáveis por bolo, R$ 20. Por que por unidade? Porque é variável, gente. Se for 2, vai ser 40. Por isso que tem que ser por unidade, tá bom? A margem de lucro desejada, 25%. E qual é o custo fixo por bolo? É 1.000 sobre 50, que dá R$ 20. E o custo total por bolo é custo variável por bolo, R$ 20, mais esses R$ 20 do custo fixo, fica 40. Agora vamos aqui desenvolver percentuais para fazer essa fórmula. E vamos considerar que o preço de venda desse bolo é R$ 80, tá bom? Então fica R$ 20 desse custo sobre 80, que dá 25%. No custo variável, 20 sobre 80, que dá 25%, e a margem de lucro, que por coincidência também é 25%. Aqui fica markup igual a 100 sobre 100, menos esses percentuais, que somando dá 75, subtraindo dá 100 por 25, e o índice do markup é 4. Esse índice 4 vezes o custo total por bolo, que é 40, vai dar um preço de venda de R$ 160. Então, cada torta cada bolo é vendido por R$ 160, certo? Isso aqui me lembra a oficina do bolo, né? Que chega até a ser mais cara. Chega a ser R$ 200, por aí. Um outro exercício. Uma agência de turismo vende 20 pacotes de viagem por mês. Os custos fixos mensais, R$ 4.000. Aluguel, salários, sistemas pagos, marketing. O custo variável por pacote, 600. Comissão, taxas, material promocional. E a margem de lucro dessa empresa desejada, né, é de 20%. O custo fixo por pacote, 4.000 sobre 20, que dá aí R$ 200. E o custo total por pacote é R$ 200 do fixo, mais os 600 do variável, que dá R$ 800. A gente vai considerar que o preço de venda é 800 vezes 2, 1.600.
a gente faz aqui, né, o cálculo para ver os percentuais, e o custo fixo vai dar 12,5%, custo variável 37,5% e a margem de lucro 20%. A gente aplica esses percentuais na fórmula, dando aí um markup de 3,33, e a gente vai multiplicar esses R$ 800, que é o preço de venda, o custo total do pacote, que é 800, vezes esse markup, que dá aí um valor de R$ 2.664. Esse método ele é simples e precisa ser aplicado com paciência, e para que ele seja efetivo, é obrigação vocês terem os custos bem anotados, tá bom? Senão não vai funcionar de uma forma interessante. Por isso que a disciplina é fundamental. Não é mágica, gente. É organização e disciplina. E para encerrar o treinamento de hoje, a gente tem mais um exemplo, que é um salão de beleza. Então, um salão de beleza vai oferecer aí 60 pacotes de tratamento capilar por mês. Então, temos os custos fixos mensais de R$ 1.800, aluguel, salário e contas. Os custos variáveis por pacote, que é R$ 20, produtos descartáveis, comissões, a comissão, a margem de lucro desejada, que é 25%, e aí a gente vai descobrir o custo fixo por pacote, que é 1.800 sobre 60, que dá R$ 30. O custo total por pacote é esses R$ 30, que é o fixo, mais os R$ 20, que é o variável, que dá R$ 50. E não tem segredo, gente. É o mesmo procedimento. A gente vai considerar que o preço de venda é R$ 100, a gente vai, então, fazer aqui os cálculos, e o percentual do custo fixo é 30%, o do variável 20%, e a margem que a gente já definiu ali, 25%. De markup, está dando 4, o resultado 4. Então, vai ser 50 do custo total por pacote, vezes 4, que está dando aí um preço de venda de R$ 200. Tá certo? Não tem, vocês vão ter que analisar novamente todos esses slides, fazer a Bruna assim. Mas é um Mas método. calma, gente, assim, isso aqui é se você quiser partir do preço, estabelecendo uma margem de lucro. Assim, muita gente no mercado gosta de usar o markup. Eu, Fernanda, particularmente, prefiro ir pelo cálculo dos custos. Então, para princípio, qualquer preço que eu coloque acima do meu custo vai dar lucro, certo? Porque o lucro é aquilo que sobra entre o preço que eu cobro, a minha receita, e o custo. Então, qualquer preço que eu coloque acima do meu custo vai me dar lucro. O que a gente precisa o que é mais importante na precificação é a estratégia que você vai adotar para definir o preço, para que você consiga cobrar o maior valor possível, ou aquele que vai te dar maior rentabilidade, porque existem situações em que a gente não ganha o lucro principal não é por unidade, é por quantidade. Você trabalha com um tipo de produto que você consegue vender em grande quantidade se você tiver um preço mais atrativo. E essa é uma das estratégias que se pode adotar para precificar. Se a gente for para serviços, aí a precificação já é outro processo. A gente nem planejou aqui para falar sobre serviço, mas serviço já é mais difícil, às vezes, a gente até calcular o custo. E aí, em serviço, o que a gente muitas vezes considera? Você vai fazer uma consultoria. Você tem que calcular o valor da sua hora de trabalho. Então, qual é o valor esperado qual é o seu valor, o valor que você gostaria de receber, que você considera que a sua hora de trabalho vale? Quantas horas de trabalho você tem no mês? A Bruna está comemorando que fez alguma coisa certa. Vanessa, como você faz para aprender o que exatamente? Eu acho que ela está falando da precificação de prestação de serviço. A gente pode até
A gente pode planejar outras Outros atividades treinamentos, sim, para claro. se aprofundar mais especificamente na precificação. Inclusive, teremos esse ano a SEAD. SEAD é a Semana de Administração da UFMA, é um evento anual que acontece no nosso curso em São Luís, para quem não está em São Luís, e está previsto na nossa programação, a gente tem uma palestra de precificação também, mas ela só acontece lá em outubro. Quem quiser acompanhar a programação da SEAD, é lá no Instagram da SEAD UFMA, vocês vão ter, a gente vai começar já a divulgar a programação, abrir inscrições, vocês podem ter lá. A Vanessa está querendo saber como calcular os preços. Os preços vai por estratégia. Sim. Tá? Por quanto você consegue comprar? Uma análise da concorrência é muito eficiente. Uma análise do seu produto em relação à concorrência. E aí tem que conseguir ser muito realista. O quanto o seu produto é superior ou inferior ao seu concorrente mais próximo. O que te dá, o que torna atrativo? E aí os estudos de mercado são muito úteis nesse processo de planejamento, porque aí você vai para campo, você consulta um grupo de pessoas, faz uma análise mais detalhada do teu público, para saber o que o teu público quanto o teu público está disposto a pagar sobre aquele produto ou serviço. Às vezes, quando a gente está falando em mentorias, a gente está falando muito de educação financeira, tem muito mentor de educação financeira e os primeiros clientes ele atende de graça, para deixar o modelo certinho, conseguir definir um produto que atenda à demanda de mercado, que atenda o que o público dele precisa, e aí ele começa, a partir daquele público-alvo dele, fazer uma pesquisa de preço. Quanto essas pessoas estão dispostas a pagar por uma mentoria, por uma consultoria desse tipo. Em paralelo, você tem que saber se quanto tempo aquele trabalho vai te consumir. Vai me consumir aqui umas 3 horas atender, ajudar a Felipe a organizar o orçamento dele. Já fiz aqui uma entrevista prévia e vou precisar de umas 3 horas, pelo menos, de trabalho intenso com ele, ou muitas vezes é mais. Quantas horas eu consigo trabalhar por dia? Se eu trabalho 8 horas por semana, 4 semanas no mês, você faz lá o teu cálculo de horas por mês. Qual é o teu salário esperado no final de um mês com esse trabalho? Com esse tempo que você vai dedicar? Eu quero ganhar R$5.000 por mês. Então, R$5.000 dividido pelo número de horas que você vai trabalhar, você tem o valor da sua hora de trabalho. E aí você vai comparar esse valor da sua hora de trabalho, isso aqui é parecido com a análise de custos lá, que a gente começa no produto com análise de custo. Pronto, esse é o valor da minha hora de trabalho, tá? Mas o valor o custo do teu produto comparado com o mercado, quanto o mercado está disposto a pagar por um produto parecido com esse, para receber isso aí, vamos para o estudo de mercado, é a melhor forma de definir isso. Quanto que o mercado está disposto a pagar por esse produto ou por esse serviço para que você consiga definir o teu preço o melhor possível. E o ideal, e a melhor forma é quando a gente ganha tem a melhor margem de lucro por unidade. Quando a gente fala em ganhar na quantidade, a gente está falando de produtos commodities, como a gente chama. São produtos comuns, que ele não tem um diferencial, assim, em termos de qualidade. Você ganha na quantidade. Você vende, sei lá, caneta. Caneta, uma coisa é vender caneta na porta da escola que o pessoal está indo fazer o Enem e esqueceu a caneta. Lá a caneta custa mais caro do que na lojinha do coreano, lá na Rua Grande. Que lá o cara ganha na quantidade. Então, ele vende barato porque ele usa a estratégia de preço. Aí a gente vai lá para as aulas de estratégia.
Ele vai lá para a gente pode definir preço tem estratégia de diferenciação. Esqueci o nome agora, mas enfim. Você ganha ou por preço, você atrai o seu cliente porque você tem um preço mais baixo, ou por diferenciação. Isso é lá de Porter, estratégia. Diferenciação do seu produto. O teu produto, ele é melhor. O João falou lá da embalagem. Essa embalagem aqui, esse produto, ele parece muito melhor, muito mais bem cuidado, muito mais bem elaborado. Então, eu vou comprar aqui o produto do João, porque ele tem um cuidado maior com a preservação, com a qualidade do produto. Então, por que a gente paga R$ 40 num hambúrguer em determinado lugar e lá na lanchonete da universidade eu não pago mais do que 10? Porque existe uma qualidade, uma diferença de qualidade perceptível no produto. É sabor, é aparência, é o ambiente, é a localização, tudo conta, tá? É uma equação, às vezes, complicada de fechar, mas com uma análise de mercado, um acompanhamento, uma observação do mercado muito bem realista, a gente consegue fazer por conta própria, sim, e às vezes vai um pouco por tentativa e erro. Você lança o teu produto e às vezes você sente ali uma certa dificuldade do mercado, ou você começa a perceber que o mercado comporta um preço maior, e aí depois, em um momento, você revisa esse preço só. E aí eu volto lá atrás. O mais importante na gestão financeira é que o teu preço esteja acima do teu custo. Isso é essencial. Essa questão não pode falhar na hora de você definir preço. As outras, dá para ir ajustando e refinando com o tempo. Você vai reelaborando, você começa simples, mas depois você desenvolve uma embalagem mais legal, e aí o teu produto fica com um aspecto novo, aí você consegue subir o preço. Você melhora o teu ambiente, aí você já começa a poder cobrar um preço maior. Você vai evoluindo, mas a gestão de custo não pode falhar aqui. E sem esquecer da gestão de fluxo de caixa, que é diferente da gestão de custo, porque não é porque dá lucro que vai ter dinheiro no caixa. Se os teus ciclos financeiros lá não fechar a conta muito bem, você paga o fornecedor à vista e vende a prazo. Vai faltar dinheiro para reabastecer tua prateleira e continuar vendendo. Tem mais, Felipe? A gente encerra por aqui. Como é que está A o gente teu vai encerrar só apresentando o Finanças em Foco. Sim, o Finanças em Foco é o grupo de pesquisa que eu coordeno na UFMA, no curso de administração, e a gente desenvolve diversos trabalhos voltados para a educação financeira e gestão financeira. Estamos abertos para atendimento tanto de orientação de gestão financeira pessoal, como para orientação para a gestão financeira do teu negócio, caso você precise de uma assistência. Isso é um serviço gratuito, são alunos aprendendo e eu estou lá orientando eles, então vocês podem procurar a gente lá pelo Instagram, Finanças em Foco UFMA, eu vou botar, tá ali. Aqui é tudo Todas as pensado. informações, todos os treinamentos que a gente sempre tem atividade, ou presencial, ou online, tudo que a gente faz, a gente coloca lá no Instagram. Inclusive, esse material de hoje, a gente vai subir lá para o YouTube e depois a gente divulga lá no Instagram quando ele estiver disponível, caso vocês queiram recomendar para alguém. E acompanhem também o site da GUFMA, principalmente, Felipe botou também aqui os perfis pessoais da gente. Com certeza. Na GUFMA, vocês vão encontrar outras atividades desenvolvidas pela Diretoria de Empreendedorismo. A gente está em parceria, esse treinamento de hoje é uma parceria com a Diretoria de Empreendedorismo, mas a gente lá desenvolve outras ações.
Vamos ter um treinamento em julho, que é atitude empreendedora. Esse é novidade, viu? Ainda não está divulgado em lugar nenhum. Para julho, a gente já tem um treinamento programado de atitude empreendedora com a equipe da Bumba Escola, que é uma parceria com o Sebrae. A gente já teve um com o pessoal da Bumba sobre liderança, foi muito bacana, porque eles têm uma metodologia muito prática, é presencial, as vagas são limitadas, a partir de semana que vem a gente abre as inscrições, então vocês podem acompanhar essas outras ações lá no Instagram da AGUFMA. Todas essas ações da DEM, da Diretoria de Empreendedorismo e da parte de formação empreendedora são divulgadas lá. E não são exclusivas para alunos da UFMA, tá? Algumas são presenciais, outras são online, principalmente as online, que a gente tem capacidade de atender um público maior, elas são abertas para a comunidade em geral, então vocês podem acompanhar tudo por lá. E, gente, agradecemos a presença de todos vocês, os comentários, as dúvidas. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, o espaço está aberto, fiquem à vontade. Já vai seguindo aí o Instagram do Finanças em Foco, me seguindo. Também Felipe é o nosso pesquisador e influencer, então tem. Está sempre também Eu gosto, fazendo me engajem lá. outras atividades. Tá? Então, gente, a Bruna, pode falar. Não, eu levantei sem querer. Mas já que eu levantei, né, eu quero agradecer, parabenizar pela iniciativa. Eu sou professora universitária, eu sou de Imperatriz, da UFMA de Imperatriz, e aí o que eu vejo, né? Eu comecei um negócio de consultoria, só que eu acho que eu estou na UTI, viu, gente? Mas eu acredito que vamos melhorar agora. A partir dessa aula, eu já tive uma outra percepção. É porque, na realidade, a gente começa de uma forma caseira, né? E aí as coisas vão tomando uma proporção. E eu acabei que eu disse, eu vou entrar para ver o que eu consigo visualizar de problema. Então, eu já vi muito problema. Qual é teu curso? Eu trabalho na medicina, no curso de Olha medicina. Que legal! Bruna, pois me manda uma mensagem lá para a gente tanto lhe ajudar com essa gestão financeira. Vou entrar em contato com vocês. Como para a gente se aproximar do pessoal da medicina, porque a gente quer muito que as ações de empreendedorismo cheguem nos outros campos. E eu tive conhecimento, eu recebi um e-mail semana passada, eu acho, e até compartilhei com alguns colegas que estão começando a empreender. Eu vendo serviço, né? Mentoria para mestrado e doutorado. Mas a parte do financeiro sempre me pegou. E eu tenho um irmão que é contador que sempre pega no meu pé. E aí, agora, como tem CNPJ, né? Então, assim, é um universo totalmente novo. Pois eu vou perdida. Eu vou dizer, uma das coisas que eu tenho vontade de fazer é um treinamento de gestão financeira específico para profissionais de saúde. Educação financeira e gestão financeira, que a gente tem... É uma área que tem muitos empreendedores e o currículo desses cursos não tem formação específica para isso. A gente sente que existe uma lacuna muito grande. E aí nós temos aqui a presença ilustre do nosso diretor de empreendedorismo da UFMA, professor Hélio, que quer falar. Está com a palavra, Hélio. Eu gostei da presença ilustre. Claro. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professora Bruna, faço minhas as palavras da professora Fernanda, tá? Nós precisamos do pessoal de medicina aqui, fazendo parte aqui do grupo, tá? Seja bem-vinda. Que seja um primeiro contato e seja um contato permanente. Tá, eu vou convidar outros colegas que são empreendedores também, e eu acredito que tem a mesma dificuldade, que eu digo assim, gente, a gente foi formado para ser enfermeiro, médico, porque eu sou enfermeira, né? Eu dou aula na medicina, mas sou enfermeira. Mas aí a gente acaba procurando outros nichos, né? Quando a gente vê a habilidade, a expertise em alguma área. Então, assim, nós temos vários colegas que eu acredito que tenham as mesmas dificuldades.
E eu vou fazer uma ótima. Eu sempre faço uma palestra com o pessoal Aramis. Você conhece a Aramis, a Imperatriz, do mestrado de tecnologia? Sim, sim, de saúde e tecnologia. Ele é meu colega da medicina. Pois é. Eu gosto muito do Aramis. Ele tem meus acessos lá todos, tá? Aqui da diretoria. Nós estamos planejando uma ida à Imperatriz, né? Eu tenho que levar a professora Fernanda aí para conhecer o Rio Tocantins, que ela não conhece ainda. Ou já Olha, conhece, eu já Fernanda? conheço Imperatriz, sim, rapaz. Tá bom. Tem mais alguém aqui tem alguém em UEMA, alguém Selma, alguém IFMA? Não? Ou fica tímido. Não, é porque eu mandei o convite também para o pessoal de empreendedorismo, tanto da UFMA, do IFMA e do Selma, né? Tentando fazer, e da UEMA também, essa interação que as pessoas busquem essas informações. Mas, assim, é só para dizer muito obrigado a vocês por estarem aqui numa sexta-feira, né, preparando para ver os encerramentos das festas juninas, né, oficiais do mês de junho, né, mas que ainda vai entrar em julho. E agradecer vocês estarem aqui, agradecer a professora Fernanda, agradecer ao professor Felipe Gabriel, né, que Obrigado, professor. brevemente também estará aqui. Ele encontrou um caminho dele que eu acho fantástico. Eu digo que ele vai ser um dos grandes professores e vai para finanças. O Pedrinho está aqui, que é uma Obrigado. pessoa que eu gosto também, que eu sei que ele está aí da estratégica, é um guerreiro, né? E, assim, gente, nós estamos tentando construir um novo momento aqui na diretoria de empreendedorismo. Então, é importante a participação de vocês. Difundam isso para a gente. Tá? Participe dos eventos online. Né? Eu estou vendo aqui, nós temos cerca de 31 pessoas que estavam conectadas, mas nós tínhamos 100 inscrições. O número de vocês é fantástico. Eu também acho interessante para aqueles que realmente querem participar. Mas difundam esse espaço que nós estamos desenvolvendo, tá? Porque ele parece ser algo simples, mas é bem complexo, né? Do ponto de vista que tem todo um desenvolvimento a ser feito, pesquisa de tema. Nós estamos ajustando aí horários, nós já tivemos um treinamento à noite, né? Então, nós estamos aí para lançar também, viu, professora, e demais alunos, um edital de desenvolvimento de startups, um edital de pré-incubação. Então, tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. E é só isso mesmo, só para agradecer realmente, porque sei que sexta-feira é uma tarde intensa, né? Intensa, que as pessoas estão se preparando para ir em São Luís do Maranhão e em outros locais, verem... Gente doida para sextar e estamos aqui trabalhando. E trabalhando aqui. Mas, assim, em linhas gerais é isso, agradecer e pedir para vocês a difusão disso, tá? Porque nosso objetivo é que nós tenhamos, inicialmente, pelo menos 2 eventos como esse online por mês, né? Isso porque a gente está preparando outras situações, mas em breve teremos uma continuidade também disso. Então é isso, obrigado a todos. E Felipe e professora Fernanda, devolvo para vocês. Gente, obrigada a todos. Eu estou com um problema aqui para abrir minha câmera, que a minha conexão está ruim, tá? A internet segurou até agora, deu para a gente concluir. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês têm aí os nossos contatos, então, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, tanto com Finanças em Foco, tanto com a Diretoria de Empreendedorismo. A Diretoria de Empreendedorismo é a responsável pela gestão das empresas juniores da UFMA. Então, se você é aluno da UFMA, o teu curso ainda não tem uma empresa júnior e você tem vontade de participar de uma empresa júnior, começa a movimentar os seus colegas de curso, chama um professor para orientar vocês e vem falar com a gente que a gente ajuda nesse processo também, tá? Fiquem atentos lá às redes da GUFMA, a gente está tendo treinamentos aí, em média 2 treinamentos por mês, então vocês vão ter diversas outras ações que têm a intenção de ajudar na formação empreendedora de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, nos vemos na próxima, tá? Forte abraço. Agradeço também a presença de todos, pela confiança, e até o próximo treinamento. Valeu, gente.